porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Que responsabilidade, rapaz. Nazareno já gosta dessas coisas. Que Deus abençoe Nazareno. Sou grato a Deus pela oportunidade. Irmãos, sem perca de tempo, abra comigo a palavra do Senhor em Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22, a partir do versículo 30. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Que o Espírito Santo ministre aos vossos corações em nome do Senhor Jesus. E que venhamos sair daqui edificados pela poderosa palavra de Deus. Amém? O título dessa mensagem é O Homem que Deus Procura. Ezequiel, texto base, Ezequiel, capítulo 22, a partir do versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Queridos, o profeta Ezequiel exerceu seu ministério entre os cativos de Judá que estavam na Babilônia, por conta dos pecados e por falta de arrependimento da nação. No capítulo de número 3, versículo de número 18, do livro do profeta lido, quando o Senhor chama Ezequiel para profetizar ao povo, o Senhor também deposita sobre Ezequiel um grau de responsabilidade, na qual o Senhor diz ao profeta: se eu te mandar falar a alguém sobre o seu pecado, e tu não falares, e ele morrer na sua transgressão, o seu sangue eu requererei de ti. Mas se eu te mandar falar, e tu falares, e o ímpio não se converter, e morrer no seu pecado, dele próprio eu requererei a sua alma. No capítulo, irmãos, a qual nós fizemos leitura, fizemos menção, precisamente, irmãos, retrata-nos um dos momentos mais caóticos da história de Judá. E expressa-nos, irmãos, um desalento divino. Quando Deus faz uma observação em todo o contexto judaico, em busca de alguém que pudesse representá-lo diante do povo. Obrigado, querido. E que pudesse representar o povo diante dele. E o Senhor observa que toda a nação havia se corrompido, irmãos. Filhos não obedeciam aos seus pais. Genros, noras, sogros e sogras já não tinham mais parâmetros morais. A nação estava completamente submersa na idolatria. As três classes principais de pessoas em Israel eram os reis, os profetas e os sacerdotes. E se vocês passearem em casa sobre o capítulo 22, vocês perceberão, irmãos, que o Senhor vai à corte. O Senhor vai à corte real em busca de um rei, de um príncipe, de algum descendente da linhagem real que pudesse representar o povo. Porém, irmãos, diz a palavra de Deus que os príncipes estavam com as mãos manchadas de sangue, tomados pela violência, tomados pela injustiça e pela corrupção. Então o Senhor sai da corte e vai ao templo em busca dos sacerdotes. Ora,
Os sacerdotes, irmãos, eram representantes do povo diante de Deus. Só que o Senhor percebe que os sacerdotes também não eram fiéis. Eles ofereciam manjares detestáveis no altar de Deus. O seu sacrifício era rejeitado pelo Senhor. Então, como os sacerdotes também não estão em condições de representar o povo na brecha, o Senhor vai até as montanhas, o Senhor vai em busca dos profetas. Enquanto os sacerdotes, queridos, eram representantes do povo diante de Deus, os profetas eram representantes de Deus no meio do seu povo. Só que o Senhor percebe, irmãos, que os profetas eram mentirosos. O Senhor percebe que eles transmitiam mensagens ao bel prazer, para agradar as pessoas que lhe ouviam. É quando o Senhor percebe que nem reis, nem sacerdotes e nem profetas estavam em condição de representá-lo, que ele cochicha com Ezequiel e ele lamenta. E o Senhor diz: eu busquei dentre eles um homem que topasse o muro, Ezequiel, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém encontrei. Queridos, talvez você ora e você não vê nada acontecer no seu trabalho, no seu lar, no meio da sua família, mas olha para o teu lado, o teu filho está contigo, o teu esposo está contigo, a tua esposa está contigo. O Senhor tem te dado vestir, o Senhor tem te alimentado. Sabe o que é isso? É porque o Senhor tem encontrado você na brecha pelo teu lar, pela tua casa e pela tua família. É uma tragédia, irmãos, quando o pecado e a corrupção conseguem se estabelecer no meio do povo de Deus, de tal forma, de tal maneira, que o Senhor não consegue encontrar ninguém capaz de interceder, de liderar um movimento de arrependimento e conversão, de conduzir o povo de volta ao avivamento. Ora, a igreja moderna, querido, está caminhando num rumo de secularismo, num rumo de vaidade e de pecado tão perigoso, que nós estamos começando a silenciar, como aqueles homens de Judá. Só há uma diferença, queridos, é que naqueles dias o Espírito Santo não morava neles, o Espírito Santo vinha sobre eles e depois voltava. Hoje, porém, na dispensação da graça, o Espírito Santo habita dentro de mim, e Ele habita dentro de você, e Ele não é um morador qualquer, Ele é dono da casa. Ele fala quando a gente está diante do espelho: essa roupa não é para ti, essa comida não é para ti, esse ambiente não é para ti. O Espírito Santo ainda paira sobre a igreja, Ele habita na igreja, e Ele age através da igreja. É uma nova aliança. Às vezes nós ouvimos pessoas falando: se todos se calarem, o Senhor vai usar jumento. Irmãos, eu não sei onde você mora, mas em Fortaleza, no Brasil, no Nordeste, eu ainda não ouvi jumenta falar. Deus ainda tem profetas que são comprometidos com a sua palavra para profetizar segundo a sua vontade. Aleluia! Quando Golias desafiou a Israel para pelejar, em 1 Samuel, capítulo 17, Golias disse: se houver em Israel um homem capaz de lutar comigo e vencer, eu e os filisteus seremos vossos escravos. Se puder me dar um pouco mais de retorno.
Golias não estava desafiando uma nação, queridos. Ele estava querendo um homem. Quando Charles Spurgeon pregava em Chicago, pastor Elias, ele disse, obrigado, irmãos, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem que entregasse nas suas mãos sem reservas. Levantou-se um jovem no final do auditório, veio em direção ao pregador de pequena estatura, rechonchudo, e disse ao pastor Spurgeon, eu quero ser esse homem que o Senhor acaba de falar. Spurgeon orou por ele. Dwight Linnell Moody é o nome daquele jovem que antes de morrer ganhou para Jesus mais de 500 mil de almas. Mais de 500 mil de almas. Deus está procurando um homem. Deus está procurando uma mulher, um jovem, seja quem for, mas que esteja na brecha por alguma causa. Eu lembro, queridos, que quando eu era ainda muito criança, que quando a seleção brasileira ia jogar, irmãos, o Brasil parava, né? Quem é que lembra desse tempo aí? Se fosse final de Copa do Mundo, nem se fala, as fábricas fechavam mais cedo. Na Copa do Oriente, onde os jogos eram transmitidos aqui pela madrugada, os aeroportos ficavam lotados, irmãos. Os terminais ficavam lotados, diante de televisores, gente que não dormia de madrugada para assistir o Brasil jogar. Agora, queridos, se 11 homens, correndo atrás de uma bola, conseguiram parar uma nação, imagine o que não é capaz de fazer uma igreja cheia do poder de Deus. Ah, irmãos, se nós nos quebrantássemos perante ao Senhor. Deus está procurando alguém, mas que tipo de homem Deus procura? Procuraria Deus um galã para representá-lo nos palcos, nos púlpitos das igrejas? Não. Deus não é diretor de novelas, irmãos. Procuraria Deus um homem esteticamente perfeito para representá-lo? Propriamente não, queridos. Deus não é estilista. O homem que Deus procura, em primeiro lugar, tem que ser arrependido como Isaías. Quando o profeta Isaías escreve o capítulo 6, ele diz, Isaías 6:1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobriam os umbrais, e a casa se encheu de glória. E Isaías diz, eu vi serafins. A palavra serafim significa ardentes, aquele que está em chamas. E Isaías diz que os serafins com 2 asas cobriam os rostos, em reverência à santidade de Deus. Com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam numa disposição de servir, e diziam uns para os outros, Kodesh, 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 Yahvé, Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A igreja pode repetir comigo isso? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando Isaías viu aquilo, irmãos, ele caiu e disse, ai de mim, que vou perecendo. E por que tu vai perecendo, Isaías? Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele prostra-se, irmãos, ele vê que um anjo voa do altar com uma tenaz e uma brasa, para de encontro a ele. E quando ele chega diante de Isaías,
Ele olha e diz: perdoado é o teu pecado e a tua iniquidade retirada. É aí que Isaías, irmãos, depois de arrependido, depois de ter brasas tocadas diante de seus lábios, que ele ouve o Senhor declarar: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus não pode usar um homem que não se arrepende. Sinceramente, queridos, Deus não espera que você não peque. Deus não espera que eu não peque. Deus não espera que você não falhe. Mas Deus espera que você não permaneça no pecado. Salmo de número 32, versículo de número 5, diz o salmista: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Salmo 66, 18 e 19, ele diz assim: se estivesse guardado o pecado no meu coração, o Senhor não teria me ouvido, mas graças a Deus que o Senhor atendeu a voz da minha oração. Nós estamos vivendo dias distintos de Deus, irmãos, que o Espírito vai gerar na igreja uma sede de pureza, uma sede de santidade, que vai fazer com que o pecado comece a sair do nosso meio. Ninguém se engane, irmãos, a figueira vai balançar, o dono da casa vai varrer a casa e vai achar a dracma perdida e vai nos comprometer mais com ele. Aleluia. A Bíblia diz que há 2 advogados, queridos, que trabalham em prol do nosso nome 24 horas. Está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, que Satanás de dia e de noite nos acusa diante de Deus. Mas está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2, e versículo de número 1, que se pecarmos, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. E eu entendo, queridos, que quando Satanás chega lá em cima e diz: meritíssimo juiz, o Leandro falhou. Olha, aquele homem que ministra a tua palavra infringiu tua lei, é réu de juízo. E o meritíssimo juiz pega, irmãos, a sentença e olha, o nosso advogado de defesa bate a mesa e diz: protesto, meritíssimo, eis nas minhas mãos as marcas dos cravos e do lado a marca da lança, pelo qual onde derramei sangue para purificar este homem e para purificar esta mulher. Você tem um advogado diante de Deus. Em segundo lugar, Deus está procurando um homem quebrantado como Jeremias. O Senhor não suporta dividir a sua glória com ninguém, irmãos. A glória é uma propriedade exclusiva de Deus. Está escrito no Salmo de número 51, versículo de número 17. O salmista diz: o sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. O vocábulo ali quebrantado vem do hebraico tacar, que significa esmiuçar, fazer virar pó, anular. É o homem descer do pedestral, perder a pose, deixar de ser centro e se render à plenitude de Deus. Aleluia.
Às vezes, irmãos, eu escuto muito, eu acredito que você também já ouviu isso, alguém dizer: levei Jeová ao canto da parede. Eu coloquei aqui, eu sinto lhe dizer, meu irmão, mas Jeová não vai ao canto da parede. A Bíblia diz, no Salmo de número 147, versículo 4, que Ele chama as estrelas pelos nomes. A Bíblia diz em Isaías 40:12, que Ele pesa os montes em balanças penduradas em seus dedos. A Bíblia diz em Naum, capítulo 1 e versículo 3, que as nuvens são a poeira de seus pés. Jó 39, versículo 27, ele diz: Jó, eu chamo os raios pelos nomes, e eles se apresentam a mim e dizem: eis-nos aqui, Senhor. Quem sou eu para levar no canto da parede quem chama raio pelo nome, irmãos? Quem sou eu? Nós temos é que fazer como Jeremias. No capítulo 9, versículo 1 do livro do profeta Jeremias, ele diz: quem dera que a minha cabeça se transformasse em fonte de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Deus está em busca de alguém que chore. Deus está em busca de alguém que derrame lágrimas. A vontade de Deus é que nos ajoelhemos para chorar na sua presença. Ezequiel, capítulo de número 9. Ezequiel tem uma visão, irmãos. E na visão ele viu homens armados entrando em Jerusalém. E Ezequiel ouviu quando o Senhor bradou para os homens. O Senhor disse: matem homens e mulheres, velhos e crianças, não poupem ninguém. E enquanto os homens entram em Jerusalém, Ezequiel viu alguém aparecer com um tintureiro na mão. E Ezequiel viu quando o Senhor disse aos homens armados: parem, espere que sejam marcados com tinta aqueles que ainda choram no meu altar, depois matai o resto. Ora, irmãos, você pode não ser conhecido na sua igreja, você pode não ser um grande pregador, você pode não ser nem um grande cantor, mas se você chora, o Senhor te conhece, e isso é o que importa. Aleluia. Deus quer alguém que chore na sua presença, alguém que derrame a alma, alguém que perca o sono de madrugada para chorar por alguma causa. Deus está em busca de alguém que, mais do que fazer graça, queridos, se quebrante perante Ele, mais do que falar de si próprio, experimente o seu poder, experimente do Senhor, realmente se relacione com Ele. Está na hora de chorar diante de Deus, irmãos. Deus está procurando quem chora. Romanos 12:15, parte B, chorai com os que choram. Quantas vezes você está em casa e alguém precisa de oração e Deus quer você para orar? Quem nunca viveu isso? Deus quer você para orar. Em terceiro lugar, Deus está procurando um homem obediente como Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor aparece a Abraão e diz: sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar, e eu engrandecerei o teu nome, e te abençoarei, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando o Senhor termina de falar, Gênesis capítulo 12, versículo 4, diz a palavra de Deus: partiu, pois, Abrão, conforme o Senhor lhe ordenara. Queridos, o grande problema da religiosidade é que ela está formando crentes de sacrifício e não crentes de obediência.
Por qualquer coisa nós queremos pagar o preço. Por qualquer coisa nós dizemos, recebi porque paguei o preço. Queridos, se fosse para mim pagar o preço, o Calvário não existiria. Nós recebemos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro grande problema é que muita gente quer obedecer a Deus querendo garantias palpáveis. Está querendo saber qual vai ser o retorno. E nesta noite eu quero lhe dizer: Deus não dá garantias palpáveis a ninguém. Obedecer a Deus é uma questão de fé. Se você crê nele, Ele cuida de você. Irmão, se Deus lhe mandar sentar, nem olhe para trás, sente. Se Deus lhe mandar ir, vá. Ele vai com você, Ele vai cuidar de você. Crentes obedientes como Abraão. Em quarto lugar, Deus está procurando homens, além de arrependidos como Isaías, quebrantados como Jeremias, obedientes como Abraão. Ele está procurando homens restaurados como Pedro, irmãos. Pedro falhou feio com Jesus, queridos. Jesus estava sendo julgado, como está escrito em Lucas capítulo 22. Eu já caminhei para o final, viu, irmãos? Caminhei para o final que o horário já foi. Em Lucas 22, e Pedro está no pátio se aquecendo. E de repente, queridos, uma empregada olhou para Pedro no meio do círculo e disse: você parece com o Nazareno. Pedro disse: eu nunca ouvi falar. Pouco tempo depois, passa um homem, olha para Pedro e diz: eu acho que já vi você andando com o Nazareno. E Pedro nega pela segunda vez. Uma hora depois, como está escrito em Lucas 22, 5, 9, outro homem olha para Pedro e diz: a tua fala te condena. E Pedro sai resmungando, irmãos. Só, irmãos, que quando Pedro nega a terceira vez, só Lucas dá esse detalhe, o médico Lucas, o detalhista Lucas. Ele diz que Jesus olhou para Pedro. É o único evangelista que diz que Jesus virou-se e fixou os olhos em Pedro. Lucas 22, 61. Jesus não disse nada, apenas olhou para Pedro. O olhar de Jesus arrebentou com Pedro. E Pedro saiu para chorar amargamente. Imagine, queridos, Pedro pensando: andei com ele 3 anos e o neguei. Foi eu quem tirei a moeda da boca do peixe, pastor Elias. Como eu posso ter o negado? E Pedro saiu e chorou. Mas Jesus ressuscitou, irmãos. Ah, se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos. Mas Jesus ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscita, ele não fica no túmulo. E quando Jesus ressuscita, segundo o relato de Marcos 16, e versículo 7, um anjo aparece às mulheres e dizem para elas: voltem e digam aos discípulos dele, e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para lá o verão, como ele disse. Vocês imaginam as Marias chegando na casa onde estavam os 11, provavelmente Judas Iscariotes já havia se suicidado, e as Marias chegando lá e dizendo: vamos para a Galileia. Um anjo, um homem nos apareceu e disse que lá na Galileia nós nos encontraríamos com o mestre, e você, Simão Pedro. E Pedro dizendo: sim, irmã Maria, Jesus disse que você não pode faltar nessa reunião. Eles vão para a Galileia, segundo o relato de João capítulo 21. Quando Jesus chega à beira do mar da Galileia, Pedro, João e os demais discípulos estavam pescando, irmãos. E aqui não está nem aqui na mensagem, mas deixa eu abrir um parêntese aqui.
Não existe líder neutro, irmãos. Eu não sei quem precisa ouvir isso. Diz a palavra de Deus que o Senhor mandou eles irem para a Galileia, porque chegando lá, eles encontrariam o mestre. Sim ou não? Sim ou não? Quando eles chegam na Galileia, eles veem Jesus? Não. Quando eles chegam na Galileia, eles não veem Jesus. E Pedro olha para os lados e diz assim: eu vou pescar. É interessante, irmãos, que a Bíblia diz assim: e os outros discípulos disseram: iremos contigo. Eles estavam abandonando o chamado. Ele era o líder dos discípulos. Ele era aquele que estava na responsabilidade dos demais discípulos. E quando ele diz: eu vou pescar, todos os outros vão com ele. Ei, líder, eu não sei o que passa no teu coração, mas cuidado com as ações que você quer tomar, porque aqueles que estão abaixo de ti, te têm como espelho, eles estão olhando para ti. Sustenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. O Senhor é aquele que te dá graça nessa noite, para suportar o peso da chamada. Em João 21, quando Jesus chega à beira do mar da Galileia, Pedro, João e os demais discípulos estavam pescando, quando de repente Jesus pergunta: filhinhos, tende alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Jesus respondeu: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Quando eles puxam a rede, irmãos, ela vem lotada de peixe. E João, o discípulo que Jesus amava, olha para Pedro e diz: Pedro, é o mestre Pedro. Quando eles chegam na margem da praia, João 21:9, a Bíblia diz que havia um braseiro. A Bíblia diz que havia um braseiro, e só 2 vezes, irmãos, a palavra braseiros aparece nas Escrituras. Uma é quando Pedro cai, e outra na sua restauração. No mesmo cenário que Pedro caiu, o Senhor reformulou o mesmo cenário para o erguer, para o restaurar, para o levantar a sua segunda vez. Ah, queridos, depois de restaurado, é este mesmo Pedro que aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 19, fique de pé, vamos encerrar. Atos dos Apóstolos 3:19, citando um dos versículos mais belos das pregações de Pedro, a qual ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério. Tempo de refrigério no original grego é tempo de restauração. Deus não lhe chamou para viver despedaçado e no prejuízo da fé. Ele quer restaurar a tua vida. Deus quer restaurar as tuas emoções, homem. Deus quer restaurar as tuas emoções, mulher. Ele quer curar a tua alma. O Senhor quer fazer de mim e de você instrumentos de restauração.